Recebendo o médico otorrino Marcos Galvão, que não sabia das habilidades futebolísticas do grande Geraldo Oliveira, melhor atacante que o bairro Paulo VI já teve. Doutor Marcos, bom dia. Rapaz, eu acho que Geraldinho, quando perdia o gol, botava a bola debaixo do braço e levava pra casa. É porque era o dono da bola. Era, exatamente. Porque geralmente o dono da bola é assim, né? Acabava o jogo, né? Eu não faço gol, ninguém mais faz, né? Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Estamos aqui de novo. E o nosso tema de hoje, inclusive, é livre, né? Na verdade, assim, muita dificuldade para escolher os temas, né? Mas um ouvinte essa semana lá no consultório me deu uma dica. Eu comentando com ela me perguntou quando eu estaria de novo. E ela me disse assim, mas o senhor pode repetir o tema, porque quem perdeu o tema da outra vez vai ter a oportunidade de ouvir de novo. Eu digo, aí tá certo. Convenceu. A linha é essa, convenceu. E qual foi o tema que a ouvinte sugeriu? Não, ela não sugeriu, ela entendi. só disse que eu poderia repetir. Ótimo, então pronto. Inclusive, se você que estiver em casa nos ouvindo, olha, eu queria que o doutor Marcos Galvão falasse sobre isso. Manda para cá a sugestão que na próxima vez ele fala. Mas assim, vamos aproveitar a oportunidade que o tema é livre, para dar tempo de alguém se interessar a fazer alguma pergunta, chamar a atenção para duas coisas que nesta época do ano costumam aparecer bastante no consultório, né? A gente tem um aumento no número de casos. Primeiro é dos sangramentos nasais, né? A partir do mês de agosto, o clima da gente começa a ficar muito seco. E essa queda da umidade do ar faz com que essa pelezinha que reveste o nariz por dentro, que a gente chama de mucosa, que é uma pele muito delicada, ela resseque. Acaba ocorrendo alguns ferimentos na mucosa do nariz e muitas vezes um ferimentozinho desse atinge um vaso sanguíneo e desse vaso a gente começa a ter sangramentos nasais de repetição. Então, muito decorrente do clima seco, né? E aquele ditadozinho que a gente diz, além da queda do coice. E como o clima é muito quente, a gente acaba usando muito o ventilador, o ar-condicionado, que contribui para ressecar mais ainda. Os dois contribuem na mesma exatamente. intensidade? Rapaz, é difícil lhe dizer se na mesma intensidade, mas o ar-condicionado, ele resseca demais o ambiente, né? Eu sempre dou esse exemplo aos meus pacientes. Pegue um ar-condicionado desse split, coloque um baldezinho de água ali atrás da mangueirinha na saída de água à noite, que no outro dia de manhã tem 20 litros de água lá dentro. Então aquela água era para estar dentro do seu quarto em forma de vapor para umidificar seu nariz, sua garganta e seus olhos, né? Além de hidratar a pele e por aí vai. Então ele resseca muito. E o ventilador é aquele vento direto na mucosa nasal, né? Na região que ele atinge, que vai provocando esse ressecamento. Então, eu acho que os dois são ruins. Eu acho que se eu fosse incriminar algum, o ar seria até pior. O ar do que o ventilador. Mas a gente tem as maneiras de contornar o problema, né? Lavar o nariz com soro, tomar bastante água durante o dia e à noite colocar um umidificador, pelo menos uma toalha molhada no quarto para tentar minimizar o problema. E a outra coisa que a gente vem percebendo muito nesses últimos 30 dias é um aumento assim impressionante do número de casos de gripe comum, né? Doença respiratória, via respiratória alta. Então eu tenho atendido muitos pacientes com dor na garganta, com coriza, com nariz obstruído. E uma característica que vem me chamando a atenção é a presença de uma tosse assim muito intensa. Muita tosse nesses quadros gripais. Felizmente a gente tem solicitado os testes de Covid para esses pacientes e todos negativos, ou seja, é um surto de gripe comum mesmo. Graças a Deus há várias semanas que a gente não atende nenhum caso de Covid no consultório. Salvo engano, 8 semanas que não aparece nenhum caso de Covid confirmado por lá. Então fica esse alerta. Aumento do número de casos de gripe comum e da incidência do sangramento nasal nessa época do ano estão bem frequentes. Vamos às perguntas aqui no nosso WhatsApp. 992053030. Doutor Marcos, ontem ao me levantar, senti que estava tonta e senti também um suor frio que molhou o meu corpo. Passei o dia de cama porque não tive como fazer meus afazeres. Hoje estou melhor, mas com um pouco de desequilíbrio. O que é que pode ser? Olha, quando a gente tem uma tontura, principalmente uma tontura que se manifesta como uma tontura rotatória, a gente faz o movimento de levantar e o mundo roda.
e ela vem associada ao que a gente chama de sintomas neurovegetativos, vontade de vomitar, às vezes uma queda de pressão, palidez do corpo, esse suor frio, e essa tontura vai persistindo, geralmente, em grande maioria dos casos, é o labirinto, né? Um problema do labirinto. Quando a gente pega um paciente que não tem histórico nenhum, muitas vezes isso é um episódio isolado de vertigem. O que é isso? Geralmente é porque o organismo dela não se deu com alguma coisa, não uma noite de sono mal dormida, um estresse muito grande que a gente passou, uma alimentação errada, consumiu muito doce, tomou muita bebida alcoólica, o labirinto se irritou e provocou o sintoma. Na maioria das vezes nessa situação é um período curto de sintomas, e quando a gente entra com medicação melhora bastante. Mas eu sugiro, pelo menos a senhora fazer, se não tiver feito recentemente, alguns exames de sangue para ver como é que está a glicose, colesterol, triglicerídeos. A glicose, quando ela altera por pouca coisa, ela já pode provocar essa tontura. Tem mais perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco Jantas. Bom dia, doutor. Doutor, aqui em casa eu só tenho um ventilador, não tenho ar-condicionado. Aí o que é que eu faço? Eu ligo o ventilador, aí deixo a janela do quarto aberta. Até porque aqui em Jardim eu acho que a lua tá mais quente do que o sol. O calor danado da noite. Dá certo a janela, o vento da noite entrar para dentro do quarto? A umidade da noite dá certo ou não dá certo? O Jardim Cidadão quer competir com Caicó em termos de Mas eu cultura, gosto, né? Porque o jardinense é animado, viu? O homem tá animado. O nosso amigo é animado, viu? Olha, é muito bom a ventilação natural, né? Qualquer coisa natural é melhor do que algo artificial, como um ventilador ou ar-condicionado. Então não fique preocupado em você ficar com a janela aberta e ter essa ventilação natural do seu quarto. Numa noite mais fria, aqui às vezes a gente tem essas características do clima pela manhã muito quente e à noite mais frio, embora essa época do ano seja quente o dia inteiro, procure dormir um pouco mais agasalhado, né? E ao usar o ventilador, procure colocar ele o mais distante possível, de preferência girando. Eu sempre recomendo para não colocar parado, direcionado para você, e evitar que ele pegue a face. Então evite aquele vento na garganta, nos olhos e no nariz. Então é fazer como bota o vento para pegar do pescoço para baixo. Tome bastante líquido. E se mesmo assim o senhor estiver acordando com aquela garganta irritada, dolorida, ressecada, estiver sentindo o nariz queimando ou sangrando um pouco, vale a pena colocar o umidificador no quarto ou pelo menos a toalha molhada. Tem mais perguntas chegando. Bom dia. Bom dia, meu patrão Marco Dantas, quem fala aqui é Tchê. Marco Dantas, pergunta aí para essa pessoa que está no estúdio aí da 95 FM, se esse negócio aí de enxaqueca é comum, dá sempre, ou como é que é esse negócio, porque, rapaz, sempre às vezes está dando enxaqueca em mim, escurecimento de vista, é tipo uma fraqueza. Eu queria saber da onde vem isso aí ou se precisa ir pro médico. Aí quando eu tomo alguma coisa gelada, aí passa. Um abraço, nosso amigo Tchê, acho que ele mora aí no Vale do Açu, né? Tchê? Eu acho no Oeste, região Oeste. E aí? Bom dia, meu amigo Tchê. Olha, enxaqueca é uma doença relativamente comum, atinge boa parte da população. Não é muito minha área, mas aqui quando a gente não é tão aprofundado no assunto, a gente dá pelo menos um pitaco, né? Geralmente é uma dor forte, numa região localizada da cabeça, latejante, e ela pode vir associada a outros sintomas, como uns brilhinhos na vista, que a gente chama de escotomas, enjoo, até vômito, intolerância a ruído e à luz. Então aquele paciente está com dor, se entrar num ambiente muito iluminado, ou se chegar uma pessoa fazendo muito barulho perto dele, geralmente essa dor piora, ele se incomoda mais. Mas uma coisa importante no diagnóstico da enxaqueca é a história familiar. Então, se eu tenho um paciente com a cefaleia típica, cefaleia é dor de cabeça, com dor de cabeça típica de enxaqueca,
e ele tem uma história familiar de enxaqueca, provavelmente o diagnóstico vai ser esse. Se ele não tem, tem que ser pensado com mais carinho. E o profissional mais adequado para o senhor procurar para fazer essa avaliação é o neurologista, que são os especialistas em enxaqueca. De antemão, o que é que eu posso lhe adiantar? Todo paciente com enxaqueca, ele precisa de hábitos de vida saudáveis. Então, combater o sedentarismo, não estou dizendo que o senhor é sedentário, mas a dica, combater o sedentarismo já vai ajudar a diminuir as dores, melhorar a alimentação com a ingestão de frutas, verduras, tomando bastante água, evitando os excessos de doces, de sal, de gorduras e até de café, vão lhe ajudar muito a combater esses sintomas, independente de medicação ou não. Mas a dica primordial é procurar um neurologista, para ter um diagnóstico preciso e procurar começar a melhorar. Nosso ouvinte pergunta, como é que faz a limpeza nasal? Nunca fiz e tenho medo de fazer. Pronto. Olha, eu gosto de dizer que essa limpeza do nariz com soro não tem uma técnica. Ela é o que dá certo para cada paciente. Acredito que o medo que ela tem que fazer é porque ela viu vídeos no YouTube de colegas recomendando pegar uma seringa e colocar o soro com a pressão alta no nariz para ele entrar por um lado e sair pelo outro. É uma técnica, certo? Mas se a senhora não tiver como fazer isso, às vezes a gente fica se engasgando, se sufocando, se a senhora pode pegar uma seringa pequena e ir aplicando o soro devagarzinho. Na farmácia hoje em dia vendem vários soros com jato contínuo, que vem com aplicador, que é só colocar no nariz e borrifar. A senhora pode colocar o soro na palma da mão e puxar. Então é do jeito que a senhora achar melhor. E contanto que a senhora faça isso. E o ideal seria a senhora colocar o soro pelo nariz e ele descer pela boca, para lavar toda a extensão do nariz. Se não conseguir fazer isso, a senhora pode simplesmente aplicar um bocadinho de soro em cada narina e assoar de leve para tirar o excesso ou deixar escorrer naturalmente, que já está valendo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco Dantas. Bom dia, Dr. Marcos Galvão. Minha filha tem um problema seríssimo de rinite alérgica. E vai fazer mais de 8 dias que está persistindo com essa tosse. Já fiz tratamento com corticoide e já estou na nebulização. É uma tosse muito cheia mesmo, mas ela não tem gripe. Isso é tudo causado por esse tempo. E aí, doutor Marcos? Olha, pode ser causado ou pelo menos agravado pelo tempo, né? Nossa via respiratória, ela precisa muito de umidade para funcionar bem. Então, quando o clima fica muito seco, ela se irrita com facilidade. Mas aí tem um detalhe na história, né? Muitas vezes o quadro de gripe e de rinite, principalmente quando ele vai durando mais de 7 dias, ou quando os sintomas começam a se agravar depois do 5º dia, onde a gente esperava uma melhora, é sinal de alguma complicação dessa gripe ou dessa rinite. E uma das complicações das gripes e das rinites é exatamente a inflamação do brônquio, que a gente chama, ou chamava mais antigamente, como de bronquite. Então, às vezes a criança evoluiu, ou até o adulto, para um quadro de bronquite, onde ele vai precisar de medicações diferentes da que a gente trata uma gripe normalmente, como os corticoides, para desinflamar o brônquio, como os broncodilatadores, que são as medicações para asma, para abrir o brônquio e dar um conforto respiratório maior. E quando a tosse se torna muito produtiva, secretiva, muitas vezes dá um antibiótico, né? Para poder resolver a situação de fato. Então fique atenta a esses detalhes, veja se é interessante, se ela já fez uma consulta médica, marcar um retorno para ser reavaliada, se não vai precisar fazer uma radiografia, alguma coisa assim, ou se não vai precisar entrar com antibiótico. Isso é muito comum acontecer, tanto em crianças como em adultos. Então, é o que a gente chama de gripe mal curada, né? Aquela gripe que evoluiu para uma complicação que, nesse caso, pode ser, por exemplo, uma bronquite. Tem mais pergunta, doutor Marcos Galvão. Meu filho faz 10 dias que tem tosse seca, né? Uhum. Levei na urgência, o médico disse que ele estava com asma e rinite alérgica, 4 dias que está tomando medicamento e a tosse não passa, persiste. Faço nebulização e até agora nada. E aí?
Essas duas últimas perguntas corroboram aquela informação que eu dei no começo, que a gente estava vendo uns quadros de gripe acompanhados de muita tosse, né? E na verdade é assim, quando eu tenho um quadro gripal ou um quadro de rinite, seja ela alérgica ou não, que evolui com essa tosse seca, a gente desconfia mesmo dessa hiperreatividade do bronco, que seria a asma. E aí as medicações para usar são as bombinhas, as nebulizações, às vezes necessita de corticoide quando o problema está um pouco mais exacerbado. E tem muitas vezes também que é o que a gente chama de gotejamento pós-nasal. O paciente está com uma coriza, está com secreção nasal, e essa secreção começa a cair para a garganta, principalmente à noite quando a gente deita. E a garganta irrita e começa o quadro de tosse. Então assim, sempre tem essa questão. Foi ao médico, usou a medicação, a melhora não está ocorrendo da forma esperada, procurar marcar um retorno, né? Para ele ser reavaliado, ver se vai precisar fazer alguma medicação e por aí vai. E eu faço a ressalva também que tem quadros de tosse que realmente são bem arrastados. A gente tem um tipo de tosse que chama-se de pós-infecciosa, que ela acontece logo após um quadro gripal, que ela pode durar até 60 dias e não tem medicação específica para ela, é hidratação e cuidados gerais. Então pode ser que seja um caso desse, entendeu? E que a gente tenha que realmente aguardar a evolução. Mas a dica é essa: se ele foi medicado por um profissional, procure marcar o retorno, certo? Muitas vezes a gente é avaliado por um clínico geral, por exemplo. Chega numa situação que ele precisa encaminhar para um médico especialista, no caso um pneumologista infantil. Acontece muito comigo, né? Eu sou otorrino, mas muita gente me procura com doença respiratória pulmonar, como tosse. E a gente faz ali o que pode, mas chega uma época que a gente tem que pedir a opinião do pneumologista infantil. Então pode ser o caso também. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Galvão. Meu namorado sofreu um acidente há tempo atrás e bateu a cabeça. E desde então, na maioria dos dias, ele não sente gosto nem cheiro. E aí, doutor Marcos? Olha, isso acontece. Pode acontecer. Eu tive um paciente uma vez, um jovem de 17 anos, que sofreu uma queda à noite indo para o banheiro e ficou sem olfato, sem paladar. Bateu a cabeça. Na verdade é assim, o nervo olfatório, ele sai do nariz em direção ao cérebro, atravessando a base do crânio. E ele é formado por umas raízes nervosas bem delicadas, bem fininhas. E quando a gente tem um trauma muito forte, pode haver rompimento desse nervo. E a partir do rompimento dele, a gente perdeu a conexão entre o nariz e o cérebro, e aquele sentido, no caso o olfato e o paladar, eles desaparecem, né? Então pode ter sido um rompimento da raiz nervosa do nervo olfatório em decorrência do trauma, do acidente. Vale a pena fazer uma visita ao neurologista para avaliar e saber se realmente foi isso que aconteceu, porque pode ter acontecido outra coisa e seja só uma grande coincidência. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 999922923. Dr. Marcos Galvão, médico otorrino, um excelente jogador de futebol de botão também. Obrigado pela sua participação. Há controvérsias. Do excelente jogador de botão. Há controvérsias. Estou jogando muito ruim. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. 7h30. Volto já com mais informações aqui no nosso Panorama